Bem, vamos às questões de altimetria, parte de altitude verdadeira. Em relação à altitude verdadeira, é bom salientar que tem alguns... Na internet você encontra algumas fórmulas que não batem com a realidade. Então, tomem muito cuidado com as pesquisas aí na internet. Alguns exercícios também eu tenho encontrado alguns exercícios errados. Então, tomem bastante cuidado com isso. Porque muita gente pensa que você pode simplesmente calcular a altitude indicada e a altitude de densidade, e aí encontrar a altitude verdadeira. Não é bem assim. A altitude verdadeira tem uma fórmula específica para ela. Realmente, a gente encontra a altitude indicada, mas a parte de erro de temperatura é bem próprio. Uma aeronave na altitude de pressão de 5.000 pés sobrevoa uma região com ar estável e úmido. A temperatura no nível é de 2 graus negativos e a pressão ao nível do mar é de 1.019 hectopascais. Conforme os dados, teremos erro de indicação para menos, altitude real de 5.120 pés, altímetro indicando 4.480 pés, voo abaixo da altitude de pressão indicada. Não. Vamos à questão. Então, regulagem e altitude de pressão. Altitude de pressão, QNE. 5.000 pés. Ele informou que o QNH, pressão ao nível do mar, é de 1.019. QNH, 1.019. Então, a diferença da regulagem QNE, que é de 1.013, vai ser de 6 hectopascais. 6 HPA vezes 30 pés, cada HPA equivale a 30 pés, nos dá 180. Então a altitude indicada vai ser de 5.180. Então, calculando a temperatura no nível, nós temos aqui 15 graus ao nível do mar, um gradiente térmico de menos 2 graus a cada 1.000 pés, e encontramos 5 graus no nível. Com a temperatura real verdadeira de menos 2 graus, nós temos uma diferença de temperatura de menos 7 graus. Agora nós partimos para o cálculo de altitude verdadeira. Altitude indicada mais essa continha. Altitude indicada vezes 0,4% vezes a diferença de temperatura. Então vamos lá. Altitude indicada 5.180. 5.180 vezes 0,4 vezes 0,4%. Vamos considerar aqui 21 vezes a diferença de temperatura vezes 7.147. A diferença de temperatura é negativa, então tem que ser um número negativo, mais a altitude indicada. Então eu somo 5.180. 5.033. Erro de indicação para menos? Exatamente, ele está marcando aqui 5.000 pés. Na verdade ele está a 5.033 pés. Então vai ser erro de indicação para menos. Altímetro indicando 4.400, nada a ver. Altitude real de 5.120, não. Voo abaixo da altitude, não. Erro de indicação para menos. Se nós fizermos esse mesmo cálculo no computador de voo, no CR3, nós vamos ver o seguinte: iguale aqui no altitude verdadeira, você vai igualar a altitude e pressão de 5.000, que está aqui entre 0 e 10, com menos 2
Na verdade, você tem que imaginar aqui onde fica o menos 2. Nós temos aqui menos 5, menos 10, menos 15, menos 20. Então, mais ou menos aqui. Os 5.000 com menos 2. Após isso, você vai procurar a altitude indicada do círculo interno. A altitude indicada que nós achamos foi 5.180. 5.100, 5.200, 5.180. Vai nos dar uma altitude verdadeira de 5.050. O que nós achamos no cálculo foi 5.033. Esse é o mais correto. O do computador de voo é um cálculo aproximado. Mas é bom para conferir se der um número muito diferente, alguma coisa está errada.